Olá! Nossa aula de hoje é sobre alguns caminhos para buscar a informação científica na internet. Talvez vocês já saibam alguns deles, se sabem, outros também podem ser usados, não são só esses, mas aqui vão algumas dicas para padronizar e ajudar aqueles que ainda não estão familiarizados com a busca de artigos. É importante lembrar que nós não vamos usar o Google comum, mas sim os sites onde estão os artigos científicos, os periódicos acadêmicos. Uma boa aula. Muito bem, então a nossa aula de hoje, como eu disse, é sobre como pesquisar artigos científicos na internet. Convém lembrar antes uma frase de William Shakespeare, onde ele diz que o conhecimento é a asa que nos eleva aos céus. E de fato é só com o conhecimento que nós vamos evoluir na nossa qualificação profissional. E o conhecimento científico, ele tem particularidades, ele é específico, ele resulta de uma investigação metódica, sistematizada da realidade. Ele transcende os fenômenos, os fatos que está observando. Analisa para descobrir causas, concluir as leis gerais que os regem, que os regem. Então, o conhecimento científico ele tem uma característica: ele é verificável na prática, por demonstração ou experimentação. E aqui algumas características. Ele é verificável porque as nossas hipóteses que não conseguimos comprovar não fazem parte do conhecimento científico. Ele é contingente porque as hipóteses têm a sua veracidade ou não conhecidas através da experiência. E ele é sistemático porque trata de um saber ordenado logicamente e que forma um sistema de ideias, que são as teorias, e não são conhecimentos dispersos ou desconexos. Com essa visão do conhecimento científico, nós, na verdade, trabalhamos o que se chama medicina baseada em evidências, que é um movimento iniciado pelo professor Cochrane, um epidemiologista escocês, e que se expandiu para toda a área da saúde. Então, agora algumas dicas de sites que vocês podem obter conhecimento científico, sistematizado, conforme as características que nós vimos anteriormente. O primeiro deles que eu recomendaria é o veduca.com.br. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que é uma associação de várias universidades que tem uma série de videoaulas disponíveis, inclusive de medicina, de odonto, da área da saúde de uma forma geral. O segundo site que eu recomendaria que vocês busquem informações é o DEX. Ali está o endereço eletrônico, DEX significa Descritores em Ciências da Saúde, que sempre que formos fazer um resumo de um trabalho, nós deveremos colocar ao final dele palavras-chave. E essas palavras-chave estarão indexadas nesse portal. Vocês podem consultá-los aqui. Então, se coloca lá a palavra-chave que quer observar e vai ver se ela é indexada. Outro site recomendado é o site do governo brasileiro, do Ministério da Saúde. Aqui está o endereço. Esse site tem uma série de informações interessantes, informações sobre o Ministério da Saúde, alguns artigos científicos disponíveis, existe uma biblioteca, essa biblioteca tem legislação, tem a comutação bibliográfica, que é o Comute, que você pode pedir artigos via online, são gratuitos, a legislação do SUS toda completa ali. No próprio site tem algumas bases de dados disponíveis. Se vocês localizarem a base do Ateneu, ele tem ali vários livros em que se disponibiliza gratuitamente. Você procura o livro
que interessa, localiza o livro, abre o livro, você pode ler o livro, imprimir, salvar, enfim, é uma boa pesquisa. O outro site muito importante, e esse sim bastante amplo, ali vocês veem o link na seta, o logo, perdão, que é o dos periódicos CAPES. Aqui está o endereço eletrônico do periódicos CAPES. Aqui, nós que somos da URGS e os filiados a universidades federais têm como fazer um proxy para acessar de casa, consulte na sua biblioteca, você será orientado a fazer o proxy e a partir daí você pode pesquisar em todo o portal. As dicas são muito simples, você coloca a palavra-chave, procura, existe um banco de teses, de doutorado, dissertações de mestrado, é um site bastante amplo, vale a pena. Na busca avançada, você pode cruzar palavras-chave, duas delas para focar a sua pesquisa. Aqui um pequeno exemplo, vou voltar novamente o slide, você vê que eu coloquei laudo no singular. Quando eu coloco laudo no plural, já aparecem mais artigos. Então, essa é uma dica para você ter várias palavras-chave e não se fixar em apenas uma, tentar cercar o assunto com diferentes palavras-chave. Outra dica, repare, eu coloquei AIDS na gravidez e há um número de artigos. Mas se eu colocar em inglês, esse número de artigos é muito maior. Então, a pesquisa, que se você puder fazer pelo menos a leitura dos artigos em inglês, vai lhe ajudar bastante, porque a literatura é muito mais ampla. Uma dica que me parece bastante importante, todos os sites vão ter em algum momento, esse ícone aqui, ordenado por. O modelo é relevância. Eu recomendo que você troque para data mais recente, porque isso vai facilitar a pesquisa, uma vez que, ao colocar data mais recente, o portal vai refazer a busca dos artigos, mas ele coloca sempre no topo da lista aqueles que têm a publicação mais recente. Aí você faz uma pesquisa com artigos mais atuais. Outra sugestão importante que ajuda muito na nossa pesquisa é ali onde a seta aponta para a data da publicação. Repare que você pode definir quanto tempo para trás o site vai buscar. Se você quer ver no último ano, 2, 5, 10, 20 anos, enfim, você amplia ou diminui a sua pesquisa em termos temporais. Você volta no tempo até onde quiser. Uma outra situação também que pode ser interessante é a definição do idioma. O modelo sempre é qualquer idioma, mas você pode definir, bom, eu quero primeiro ver em português, depois em espanhol, depois em inglês, francês, alemão, enfim, os idiomas que você compreende. O outro site que eu acho bastante interessante, recomendo que se veja, é este site aqui, onde é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui também vocês vão encontrar muita informação científica interessante e é um site bastante poderoso. Outro que eu recomendo, evidentemente, é o nosso site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o Lume. Então ali você vê o endereço, é um repositório digital onde estão ali publicações dos professores da universidade. Você tem como consultar os eventos, os acervos, os trabalhos acadêmicos, a produção intelectual da universidade, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado. É um site bastante completo. Mais um, porque todas as universidades têm, mas um bastante amplo, bastante grande é o da USP São Paulo. Então também acho que convém colocar na lista. Outro site que está bastante bom, embora tivesse um início não muito promissor, mas agora sim, com uma série de aperfeiçoamentos, ele se tornou um belo site de busca, que é o Google Acadêmico. Não recomendo buscar no Google Central, porque lá qualquer palavra vai aparecer para você. Aqui não, aqui é o Google Acadêmico, então aqui nós vamos fazer a busca
sempre em periódicos científicos. Então você coloca lá a sua palavra-chave. Reparem que o site é bastante amplo, você pode pesquisar por data, você pode classificar novamente, como eu mostrei nos periódicos CAPES, para ele colocar a ordem dos mais recentes, então ali pela data. Você pode criar alerta, essa é uma dica muito boa, pouca gente sabe que é possível fazer. Se você clicar em criar alerta, você coloca ali uma consulta de alerta, digita a palavra que você quer procurar, coloquei aqui como exemplo auditoria em saúde, coloca o seu e-mail e cria o alerta. E aí o que vai acontecer é que o Google acadêmico vai procurar os artigos que contenham essas palavras-chave e vai mandar para a gente, para o e-mail que a gente cadastrar. Então é bastante legal, nem mais procurar a gente precisa. Já dá para atribuir essa tarefa ao Google. Só para lembrar, aqui uma outra palavra-chave ainda no alerta, você pode criar vários alertas e conforme o assunto da disciplina que estiver cursando. E eu vou recomendar mais rapidamente, básica, 3 sites básicos que são bastante completos para pesquisa na área da saúde. O primeiro deles é o Cielo Brasil, ele tem essa sigla e esse é o endereço eletrônico do Cielo. Esse é um site também bastante completo, é brasileiro, ele abre às vezes em outro idioma, mas aqui à esquerda, onde você vê a seta, é sempre trocar, né? Se ele abrir em inglês, aqui vai estar em português, espanhol e assim por diante. Então você pode trocar o idioma para pesquisa. Existe a possibilidade de pesquisar por periódicos, você pode ver a lista de revistas disponíveis, as coleções à disposição, mas nós recomendamos normalmente a pesquisa de artigos aqui onde eu coloquei, né? Pesquisa de artigos. Você coloca ali então a sua palavra-chave e ele vai buscar todos os artigos no site. E aqui algumas dessas lógicas que eu recomendei vão se repetir. A ordem dos resultados, como eu disse, sempre o ano decrescente, para ter os mais novos no topo da tabela. Aqui à esquerda você vê que ele coloca por revistas, quantas coleções de revistas tem a palavra-chave informada. Você pode ver também aqui à esquerda por ano de publicação, para buscar atualização, por idioma, reparem, ele também demonstra aqui quantos artigos ele tem e em que idiomas eles estão escritos, né? As coleções das revistas. Uma ferramenta interessante é quando você achar um artigo que lhe interesse, clique no título e ele vai abrir esse menu de serviços aqui que tem algumas coisas bastante interessantes. O primeiro deles é salvar em PDF, né? O Protocol Document File, isso é um PDF. A vantagem do PDF é que ele coloca para você o artigo conforme está diagramado e publicado na revista. Então, se tem cor, tamanho de letra, se tem uma tabela, 2 títulos, enfim, onde estão. Então, acostume-se sempre a salvar no formato PDF. Depois, existe uma outra funcionalidade muito boa, que é as referências do artigo. Reparem que se você clicar ali em referências do artigo, ele vai lhe colocar em primeiro lugar, e inclusive numa cor diferente, esse que você está lendo. Esse é o artigo que nós abrimos. Mas ele lista com numeração e link para contato, para busca, todas as referências que o autor que eu estou lendo usou para fazer o seu artigo, que pode ser muito interessante. Uma outra funcionalidade bastante boa também, que traz um conforto muito grande, é como citar esse artigo. Se você clicar ali, reparem que você tem já a colocação da citação já, ou no formato ABNT ou no formato Vancouver. Aí é só copiar e colar na sua lista de referências. Então, ele já vem pronto. Novamente, a lógica de cruzar palavras-chave para refinar a busca. Você pode sempre
como eu disse, mudar a palavra-chave, porque ao mudar a palavra-chave, você vai encontrar um número de artigos diferentes. Reparem aqui, eu coloquei auditoria e medicina. Depois eu troquei a palavra medicina pela palavra médica e já me aparecem outros artigos, o que então é importante cercar o assunto com diferentes palavras-chave. Aqui um outro site interessante, também do Cielo, que é o Books, books.cielo.org. Nesse portal, como o nome está dizendo, apenas é em inglês, você vai encontrar livros disponíveis. E existe uma coleção bastante importante de livros, e aí você pode ali pesquisar se tem algum livro que lhe interessa. Um outro site interessante é o Centro Cochrane do Brasil, aí está o endereço eletrônico. Esse site tem muitas revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, que é o melhor nível de evidência, como nós vimos em outra aula. Então aqui você encontra esses ensaios, essas revisões de ensaios. Um outro site também bastante completo é o do British Medical Journal, né? Aqui está o endereço eletrônico, você pode procurar por ali. Também existe um site bastante bom para ensaios clínicos, aqui está o endereço eletrônico, que é o clinicaltrials.gov. Aqui você encontra todos os ensaios clínicos em andamento no mundo inteiro. Também acho que é bem interessante pesquisar no banco de dados do LILACS, que é a literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde. Esse é o LILACS. Aqui está o endereço eletrônico, ele funciona na biblioteca da Bireme. Se você, então, acessa lá, você tem também várias coleções de periódicos disponíveis. E a lógica se repete, você faz a pesquisa, muda a ordem dos resultados, como eu disse, sempre ano decrescente, vale a pena colocar. E o último dos sites e o maior deles é o site chamado PubMed ou Medline, que é da biblioteca do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América do Norte, cuja sede é Washington. Esse é um portal muito amplo, aqui está o endereço eletrônico deles, mas o problema é que eles normalmente tentam vender alguns dos artigos disponíveis. Aliás, não alguns, a grande maioria dos artigos que o Medline nos proporciona, ele mostra o resumo e tenta fazer a venda do artigo. Então, aqui existe o site deles para busca, a lógica se repete, né? Você coloca ali a palavra-chave, digita, clica no comando Go e ele vai então mostrar o que tem. Se você seleciona um artigo, você vai encontrar eventualmente, reparem aqui embaixo, que o texto está gratuitamente disponível. E reparem que interessante, como é uma revista brasileira, da Associação Médica Brasileira, ele vai nos levar de volta para o site do Cielo e lá você vai salvar o arquivo. Aqui também, no site do PubMed, você pode clicar em limites e fazer aquele refinamento da busca que em alguns outros sites eu já comentei. Buscar por data, por tipo de artigo, enfim, né? Onde você quer pesquisar, quanto tempo voltar no tempo para pesquisa. E esse é um outro site muito interessante, aqui está o endereço, porque ele é um site que nos dá uma quebra de chave daqueles que tentam vender. Vocês anotarem aí, tentarem entrar, esse site aqui. É um site chamado Science Hub e ele, se você coloca ali o endereço eletrônico do artigo que você localizou, ou a própria identificação do PubMed, né? PubMed ID. Se você coloca aqui, você vai encontrar então este artigo gratuitamente, vai tentar abrir. Ele é um site instável, às vezes ele está disponível, às vezes ele abre, às vezes ele não abre, mas é uma forma de tentar abrir os artigos científicos
sem precisar pagar. Então, essa é a aula de hoje. Alguns caminhos, algumas dicas rápidas e, na verdade, a gente vai aprendendo a usar à medida que vai treinando, né? Entrar no site e buscar artigos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam bastante material científico e saibam analisar criticamente a literatura científica.